Isabel fala que ó, o Bolsonaro só pensa na própria anistia. A verdade é essa, e fica claro nas declarações dele. A Marlene Josias, ela fala: o que vocês estão com esse assunto aí? Halloween foi ontem. Realmente Ai, ai. as bruxas, É uma Eu tô, assombração. eu tô cheia de as graça bruxas estão hoje, é melhor eu soltas. ficar mais quietinha, né, Thales? O pessoal falou: tinha gente aqui que tava com saudade de você, que fazia tempo que não te via. Falou: eu adoro o Thales. O Raul tá te mandando um beijo, Thales. Falou que te adora. Manda um beijo pra ele. Um beijo pro Raul, então. Ô, Josias, não, agora falando essa história do Bolsonaro dizer, eu tô vivo, 26 sou eu. é, Vamos lá, mais uma vez naquele ponto que eu peço pra vocês, né, pra gente tentar trazer pra nossa audiência a explicação, o que tá por trás disso, que recado ele traz aos seus outros que estão dizendo aí, aos seus pares, né? Fabiola, o Bolsonaro está adotando exatamente a mesma estratégia política que foi adotada pelo Lula. Exatamente a mesma estratégia. O roteiro é idêntico ao que foi adotado pelo Lula desde que ele foi condenado lá atrás na Lava Jato e depois reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal, se tornou presidente pela terceira vez. Ocorre que os fatos são distintos, não é? E a chance de o Bolsonaro obter uma redenção que o reabilite para, que ele já está inelegível, e o reabilite para disputar a presidência, elas são escassas, porque no caso dele o calendário conspira contra, inclusive. Ele já está inelegível e ainda não enfrentou as pendências criminais que o assediam, né? Todos os inquéritos que estão em curso, e não são poucos, e o mais grave deles é o inquérito que trata da tentativa de golpe, todo esse contencioso judicial, ele ainda está por vir, né? E é improvável que o Bolsonaro seja julgado neste ano. Estamos próximo do Natal. Então, isso vai entrar por 2025 e a primeira condenação do Bolsonaro deve chegar do meio para o final do ano que vem. Então, é muito difícil que ele depois obtenha uma anulação dessa sentença. Primeiro, porque não há previsão de uma mudança tão radical na composição do Supremo Tribunal Federal. A eleição de 2026 será feita sob a presidência de um indicado por ele. O ministro Nunes Marques será o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, quando chegarmos no ano eleitoral de 2026. Mas nem só de Nunes Marques é feito o TSE, há outros ministros, não é? Então, a estratégia dele se assemelha à do Lula. Se assemelha à do Lula, inclusive naquilo que resultou na indicação em 2018 do Fernando Haddad para representar o PT na disputa presidencial daquele ano, que foi vencida, aliás, pelo Bolsonaro. O Lula, não conseguindo se habilitar para participar daquela eleição, ele indicou o Fernando Haddad como candidato e atuou como cabo eleitoral e conseguiu levar o Fernando Haddad ao segundo turno daquela eleição. Então, essa é a estratégia do Bolsonaro, Fabiola. Ele tenta obter uma reabilitação, o que é muito improvável que ele obtenha um salvo-conduto para participar das eleições de 2026. Não conseguindo participar, ele tenta se manter vivo politicamente para influir na escolha do candidato conservador que disputará com o Lula as eleições presidenciais de 2026. Então, ele imagina que poderá ter influência na escolha do candidato e também na campanha do candidato. Esse é o jogo dele, Fabiola. Ele tenta se manter vivo. Ele está hoje como um zumbi político, rondando a conjuntura política, saiu enfraquecido das urnas municipais de 2024, perdeu na maior parte das cidades em que ele tentou impor a candidatura de um prefeito ou um projeto de prefeitura radical. Ele saiu derrotado na maioria dos casos, conseguiu eleger apenas um dos seus aliados radicais, lá em Cuiabá, o deputado Brunini, né? E nas outras cidades ele saiu no polo perdedor. Então, o jogo dele é tentar mimetizar, imitar a estratégia do Lula, Fabiola.
Que a Eva falou que a gente é uma turma de malucos e que acha que o povo é bobo, e se alegram com o sofrimento dos outros, mas que um dia pode ser nós. Aqui diz a Eva, você fica atento aí, tá, Thales? Ah, E que tem um super chat aqui falando até assim, ó, se perguntarem se Bolsonaro reconheceria o governo Lula em troca de apoio dele para a anistia, a máscara cai. Pois foi por conta disso que teve o 8 de janeiro. É o Eliseu Freitas. Ele todo dia manda essa pergunta aqui. Eu vou fazer então hoje para o Josias. Vai lá, Josias. Ele quer saber se é possível o Bolsonaro, de repente, abraçar o governo Lula para conseguir uma anistia. Não, não é possível isso não, Fabiola. Seria conveniente. O Lula e o Bolsonaro, eles se tornaram cabos eleitorais um do outro, né? Um convém ao outro. O Lula, desde que tomou posse, ele estimula a manutenção do cenário polarizado, porque o Bolsonaro seria um adversário conveniente para o Lula em 2026, porque ele já desgastado, já foi derrotado em 2022, em 2026, desgastado, o, com esse adversário já bem desgastado pelo tempo e pelo discurso, permitiria ao Lula eh, ressuscitar o fator democrático, a ameaça do retorno da ultradireita ao Palácio do Planalto. E, do mesmo modo, ao Bolsonaro interessa polarizar com o Lula, porque ele tem a possibilidade de infantilizar o discurso, apresentando Lula como uma espécie de boi da cara preta comunista, que pode invadir a noite dos patriotas para assustá-los como se fossem criancinhas que têm medo de careta, né? Então, ele pode manter esse discurso do comunismo e o Lula, a ele conferia também o adversário como Bolsonaro, porque ele ressuscitaria o fator democrático que serviu a ele para unir uma frente ampla em 2022 que ultrapassou as fronteiras do PT e dos seus aliados mais tradicionais, né? Então, nessa conjuntura, não interessa ao Bolsonaro se compor com o Lula. Ele fala, às vezes, para provocar, para soar irônico, ele diz que o próprio Lula deveria abraçar a causa da anistia, porque o presidente, em tese, tem poderes constitucionais para conceder anistia, né? E isso, evidentemente, viraria uma discussão também no Supremo, mas é óbvio que o Lula não fará isso, e é evidente que o Bolsonaro não imagina que ele possa fazer isso. Então, ele fala para provocar, mas não vejo, não vislumbro, Fabiola, nenhuma hipótese de uma composição do Bolsonaro com o Lula, porque isso não interessa a nenhum dos dois. Givanilde Novaes, que é interessante, ela faz um paralelo também entre Lula e Bolsonaro, mas de outra maneira. Ela fala, Lula pedia justiça enquanto cumpria a prisão política dele. Bolsonaro pede anistia antes de ser condenado. Aí ela pergunta, algum inocente pede anistia? E ela faz esse paralelo entre os dois. Você acha possível fazer esse paralelo entre os dois? Os crimes cometidos ou que eles foram acusados, né, são bem diferentes, né, Thales? são bem diferentes, bem diferentes. O Lula até hoje está cobrando do Moro lá a prova de que aquele triplex era dele, né? O, então, já o Bolsonaro, apareceram todas as provas de participação dele, pessoalmente, no golpe. Ele se reuniu com os três comandantes militares, apresentou uma minuta de golpe, que ele diz que não é golpe. Ele diz que chamar estado de sítio não é golpe. Convocar estado de sítio pode ser golpe, sim. Só não é golpe quando você está numa guerra. Aí, não, para defender o país de uma guerra, vamos lá. Agora, para não permitir a posse de um presidente é golpe, não tem outra. Então, mas ele tem essa versão. Então, apresentou uma minuta de golpe para os comandantes militares, eles depuseram, confirmando a apresentação dessa minuta. O assessor dele também foi encontrada a minuta com o assessor. Quer dizer, aí ele reuniu
ele também reuniu os embaixadores no Palácio da Alvorada, o que é um crime durante o processo eleitoral, reunir os embaixadores no Palácio da Alvorada para defender, para falar mal das urnas e dizer que as eleições seriam fraudadas. Quer dizer, ele cometeu tem todas as provas da tentativa de golpe. Todas as provas. Não tem como ele sair dessa. Respondendo também à questão da possibilidade de ele e o Lula se juntarem, é impossível, absolutamente impossível o Lula e o Bolsonaro jogarem juntos. Daqui para frente é absolutamente impossível. O Bolsonaro está, na verdade, com a estratégia movido pela possibilidade de uma vitória do Trump nos Estados Unidos. Ele acredita que a vitória do Trump nos Estados Unidos vai mudar a conjuntura mundial e aí o Brasil poderá entrar na onda da ultradireita radical. Creio eu que essa onda da ultradireita radical está sendo enterrada, a propósito aí do Halloween, né? Ela está sendo enterrada. Tem um aspecto, Fabiola, se me permite, eu acho que está embutido aí nessa manifestação aí da nossa espectadora, que permite fazer uma comparação, né? E a comparação entre Lula e Bolsonaro, ela é muito desfavorável ao Bolsonaro, né? Porque se você for observar, sempre que teve a oportunidade de se manifestar ou de se comportar de maneira antidemocrática, o Lula respeitou a democracia. Quando terminou o mandato dele, o segundo mandato dele, ele estava estalando de popularidade. Ele tinha uma popularidade acima de 80%. Poderia ter se aventurado a encaminhar ao Congresso uma proposta que permitisse a ele disputar um terceiro mandato. Mas estava na Constituição que o presidente não pode se reeleger mais do que uma vez, subsequente. Ele pegou a sua mala, foi para casa e fez a sucessora. Quando a Dilma caiu em desgraça, o Lula poderia, na transição do primeiro mandato da Dilma para o segundo, ele poderia ter substituído, com um peteleco, ele substituiria a Dilma e concorreria à presidência, com uma enorme chance de sair vitorioso. Ele respeitou o desejo da Dilma de disputar um segundo mandato. Quando a Dilma sofreu o impeachment, o PT esperneou, mas aceitou. Foi para casa, a Dilma voltou mais cedo para Porto Alegre e o jogo prosseguiu. Assumiu Michel Temer. Quando o Lula foi condenado e foi preso, ele tinha a possibilidade de viajar para um país vizinho. Havia muita gente querendo recepcionar o Lula como um perseguido político, conceder a ele um asilo, e ele foi para a cadeia, se entregou, cumpriu lá a pena no período em que ele teve que ficar preso. Ele ficou preso, e aí veio a decisão do Supremo, ele saiu e disputou a presidência. Portanto, sempre que esteve na fronteira do comportamento democrático ou antidemocrático, ele permaneceu do lado certo da fronteira. E o Bolsonaro, em relação a ele, não se pode dizer a mesma coisa, né? Estão aí as evidências todas de que ele, primeiro, ele se comportou inadequadamente durante todo o mandato, né? Durante toda a sua presidência, ele desrespeitava as instituições, disse que não respeitaria decisões do Supremo Tribunal Federal, ele se batia a boca com ministros, ele duvidava da rigidez das urnas eletrônicas, as mesmas urnas que o elegeram e o reelegeram durante 3 décadas, reelegeram e elegeram a família dele também. Então, ele, no final das contas, não passou nem a faixa para o seu sucessor, fugiu lá para a terra do Pateta e cometeu as atrocidades que estão agora sob investigação e que precisam ser julgadas, né? Então, na comparação, o Bolsonaro é absolutamente desqualificado, enquanto o outro, quando esteve em apuros, ele respeitou a democracia. Vou falar para vocês nossos combinados a partir de agora. Como a gente está indo também para